Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula da nossa série introdutória à linguagem Java e também aos conceitos do paradigma de orientação a objetos. Bom, nas últimas aulas a gente aprendeu aqui a como fazer o processo de herança e também como criar construtores para as nossas classes. Tá? Lembrando que os construtores definem o estado inicial dos objetos que serão fabricados, né, a partir daquela classe. Beleza? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre associação de classes, tá? Que é quando a gente tem duas classes e o atributo de uma dessas classes é do tipo da outra classe, tá? Por exemplo, tá? A gente tem aqui clientes. Clientes, ele tem nome, e-mail, telefone, status. E aí, se for um cliente físico, ele vai ter tudo isso, né? Ele herda tudo isso e ele ainda tem o CPF. Se for um cliente jurídico, ele tem tudo aquilo: nome, e-mail, telefone, status e mais o CNPJ, tá? Só que vamos supor que eu queira definir aqui para o meu cliente, tá, o endereço dele. As informações de endereço, como rua, número, bairro e cidade, tá? Eu poderia vir aqui e criar todos esses atributos. Eu criaria na classe mãe cliente. Automaticamente os clientes físicos e jurídicos fariam a herança, né? Herdariam esses atributos e estaria tudo certo. Entretanto, semanticamente, quando eu venho aqui e crio aqui um public string rua, tá? Semanticamente isso aqui não é muito correto. Por quê? Porque quando eu estou falando de um conjunto de objetos clientes, tá? E quando eu falo de um objeto cliente, eu tenho que pensar nele com propriedades e métodos. Não faz muito sentido eu falar que um cliente possui rua, tá? O cliente, ele possui um endereço e o endereço possui rua. Não faz sentido eu falar que esse cliente tem um número. Como assim, o número do cliente? Não, eu estou falando do número do endereço desse cliente. Então não faz muito sentido o cliente ter um número, tá? Então o que acontece? Nesse caso aqui, o interessante é eu criar uma outra classe de endereços, tá? E aí depois eu vou mostrar para vocês como que eu vou resolver vários problemas criando essa classe endereço à parte e aí fazendo a associação com o cliente e não criando os atributos do endereço aqui dentro da própria classe, beleza? Então, antes de mais nada, a gente vai vir aqui, ó, dentro do pacote classes, clicar com o botão direito, vir na opção novo e novo classe Java. Ele vai abrir aqui a janelinha. Eu vou criar essa classe com o nome de endereço, tá? É o endereço sem o cedilha, beleza? Cliquei no finalizar, ele criou aqui para mim a classe endereço, tá? A classe endereço, aí essa sim, ela vai ter um public string nome, ela vai ter um public string número, ela vai ter um public string cidade e ela vai ter um public, aliás, string aqui embaixo cidade e esse de cima aqui é o bairro. Tá? Ok. Além disso, eu vou criar aqui já na classe endereço o método para poder imprimir os dados do... Aqui eu errei, aqui não é public string nome, tá, gente? Aqui é public string rua. A rua, o número, o bairro e a cidade. Eu vou criar aqui também um public void, porque não vai retornar nada, ele vai só imprimir, que é o imprimir endereço, por exemplo, imprimir end, tá? Opa. E aí eu vou colocar aqui, ó, rua, dois pontos, concateno com o dis.rua. Vou copiar isso aqui. E aí eu coloco, aqui vai ser o número. E aí o dis.número, aqui vai ser o bairro, dis.bairro, e aqui vai ser o cidade, dis.cidade, tá? Então, se não fazia sentido
tá? Eu defini um rua para o cliente, um número para o cliente, um bairro para o cliente. Quando eu tenho uma classe de endereços, faz sentido que esse endereço tenha rua, que esse endereço tenha um número, que esse endereço tenha um bairro e que esse endereço tenha uma cidade, tá? Então, semanticamente, agora a gente está, vamos dizer assim, mais coerente com a regra de negócio, beleza? Então, eu criei aqui a classe endereço. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que associar essa classe endereço com a classe cliente, né? Porque o cliente ele não possui rua, número, bairro e cidade, mas o cliente ele possui endereço. Então, o que eu faço? Eu venho aqui nos atributos do cliente e eu crio para ele um atributo do tipo endereço, tá? Que vai se chamar end, por exemplo, que é a abreviação de endereço. Então eu tenho aqui, ó, atributos do tipo string e especificamente o atributo end, ele vai ser do tipo endereço. Então significa o quê? Significa que dentro dessa variável end eu consigo salvar o rua, número, cidade e bairro do cliente. Tá? Então seria como se eu salvasse todas as informações do endereço dentro de uma única variável. Tá? Então o que acontece? Eu criei esse atributo endereço, ele já está aqui disponível para os clientes e ele está disponível também para as classes filhas, que é o cliente físico e que é o cliente jurídico, porque ele herda, né, um atributo público, como ele tem aqui a herança, ele herda, então eu consigo definir o endereço também dos clientes físicos e dos clientes jurídicos, beleza? Então, qual foi a vantagem, né? Além de deixar mais semanticamente correto esse processo de eu criar uma nova classe onde as propriedades, os atributos fazem mais sentido do que se eu tivesse os colocado aqui. Eu tenho a classe endereço agora e ela se associa com a classe cliente. Beleza? Então, temos aqui uma associação entre classes. Se no futuro eu precisar criar, por exemplo, dentro do meu sistema, uma classe de funcionários, tá? Eu vou querer gerenciar os funcionários da minha empresa, então eu vou criar uma classe de funcionários. Os funcionários eles também possuem endereço. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma outra classe endereço? Não, eu uso a mesma. E aí é só eu criar a associação da classe funcionário com a classe endereço. Se no futuro eu criar uma classe fornecedor, eu preciso criar outra classe endereço? Não, eu já pego a classe que existe, associo ela com a classe fornecedor. Tá? Então, se eu tivesse criado os atributos aqui dentro, além de estar semanticamente incorreto, tá? Eu teria que replicar, né? Ou seja, duplicar esse código para o funcionário, para o fornecedor. E nesse caso aqui eu vou ter a reusabilidade, que é uma das premissas que a programação orientada a objetos prega, né? Que é você criar o código uma única vez e sair reutilizando ele em vários pontos distintos do sistema. E, obviamente, né, fica mais coerente eu ter rua, número, cidade, bairro associado a uma classe de endereço do que associado a uma classe de clientes. Beleza? Então, fizemos aqui a associação. Voltando aqui para a nossa classe de testes, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar só para esses dois primeiros clientes aqui, tá? Eu vou criar aqui, ó, um endereço. Então, o endereço end igual a new endereço. Beleza? Vejam que ele vai precisar importar aqui a classe, né? Porque não está no mesmo pacote. Eu criei aqui, agora eu vou definir, ó, end.rua vai ser igual a Rua Brasil. O end.número vai ser igual a 123. O end.bairro vai ser igual a centro. E o end.cidade vai ser igual a São Paulo. Beleza? Como que eu faço para associar esse end agora ao cliente 1? Tá? Eu acesso aquela variável end que está dentro desse objeto. Aqui, ó, C1 ponto, C1 ponto. Vejam que aqui dentro, ó, tem um atributo chamado end que é do tipo endereço. Se ele é do tipo endereço, quando eu tenho uma variável do tipo string, eu consigo salvar dentro dela o quê?
strings. Quando eu tenho uma variável do tipo int, eu consigo salvar dentro dessa variável valores inteiros. Quando eu tenho uma variável do tipo double, eu consigo salvar dentro dessa variável valores reais, né, números reais. Quando eu tenho uma variável do tipo endereço, o que eu consigo salvar dentro dela? Eu consigo salvar dentro dela qualquer variável que seja do tipo endereço, tá? Então aqui no C1.end vai ser igual a end, que é essa minha variável aqui, ó, né, que tá errado. Isso. Então eu consigo salvar dentro da variável end essa variável aqui porque ela é do tipo endereço, e essa variável aqui, esse atributo dentro da classe, ele aceita qualquer tipo que seja endereço, né, ou qualquer variável que seja do tipo endereço. Beleza? Então salvei lá dentro, tá? Se eu quiser imprimir agora, tá? Vou comentar esse código daqui para baixo, barra asterisco, até aqui embaixo eu vou colocar um asterisco barra, tá? Deixar comentado aqui só para a gente não perder muito tempo aqui, senão eu teria que ficar adaptando todo o código, ok? Eu vou voltar aqui na classe cliente e dentro aqui do imprimir dados, tá? Eu vou chamar o imprimir do endereço, tá? Então eu vou colocar assim, ó, this.end. E aquele método que a gente criou, imprimir end. Beleza? Não preciso colocar tudo aqui de novo para imprimir a rua, o bairro, a cidade. Eu já tenho um método que faz isso e ele está lá dentro do endereço. Então eu chamo aqui a minha variável que é do tipo endereço e ela chama, eu chamo esse método, invoco esse método e ele vai imprimir lá as informações da rua, número, bairro e cidade. Beleza? Então automaticamente quando eu chamar esse método aqui, ele vai imprimir tudo isso e vai chamar o método que imprime tudo isso. Beleza? Então aqui eu vou fazer o que? Um C1. Imprimir dados. Tá? Salvei. Fechou aqui, deixa eu abrir de novo. Tá aqui, beleza. Dá um Shift F6. Então vejam só, ele imprimiu todas as informações do Paulo e imprimiu aqui as informações do endereço que eu associei a ele, né? Eu falei que o end é o endereço do C1. Então ele vai imprimir aqui, como se fosse o endereço do Paulo. Rua Brasil, 123, Centro, São Paulo. Beleza? Então, esse seria um caso de associação de classes, tá? E aí podem existir vários outros tipos de associação. Por exemplo, se eu tenho um sistema de vendas, tá? Eu posso fazer uma associação entre as classes. Vou colocar aqui, ó. Sistema de vendas. Eu posso associar as classes venda com a classe produto, venda com a classe cliente, tá? Por exemplo, venda com a classe forma pagamento e assim por diante. Então eu posso associar. Por quê? Porque dentro da classe venda eu tenho que ter um atributo produto para eu saber o que eu estou vendendo. Dentro da classe venda eu tenho que ter um atributo do tipo cliente para saber para quem eu estou vendendo. Dentro da classe venda eu posso ter, né, um atributo do tipo forma de pagamento para eu saber qual foi a forma de pagamento daquela venda específica. Se foi dinheiro, se foi cartão, se foi transferência, se foi boleto, enfim, tá? Então, quanto mais a gente vai desenvolvendo e aprimorando aqui os nossos códigos, né, mais vocês vão ver a necessidade, né, da gente criar essas associações entre uma classe e outra. Beleza? Então, é algo que é bastante utilizado dentro da orientação a objetos, tá? Você consumir os recursos de uma classe dentro de outra classe e também você criar tipos de dados novos, né? Igual a gente criou aqui o tipo endereço, e consumir esse tipo endereço em várias outras classes. No nosso caso aqui foi na classe cliente, mas poderia ser numa classe de funcionários, poderia ser numa classe de fornecedores, né? Qualquer coisa que tenha endereço você poderia utilizar. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí um pouco o conceito de associação, tá?
Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até mais.